Olá, aqui o administrador Leonardo Macedo, presidente do Conselho Regional de Administração do Ceará. No nosso canal CRA Play, venho trazer aqui a mensagem para o lançamento da nossa campanha Novembro Azul. Campanha essa tão conhecida por todos nós, de tão importância para a prevenção do câncer de próstata e outras doenças relacionadas à saúde do homem. Trazemos uma entrevista com o Dr. Davi Sucupira Cristino, urologista, um médico renomado, de família de médicos, né? Inclusive o seu tio, Dr. Carlos Sucupira, é o meu urologista, que agora, neste Novembro Azul, eu vou fazer a minha consulta com ele. Todo ano eu faço a minha prevenção e trago aqui o chamamento para que todos vocês, administradores, profissionais de administração, estudantes, enfim, toda a nossa comunidade, toda a população masculina em geral, para realmente procurar o seu urologista e fazer a sua prevenção, porque as doenças do homem, principalmente o câncer de próstata, ceifa muitas vidas Brasil afora todo ano. Portanto, está lançada a nossa campanha Novembro Azul. Vamos fazer a nossa prevenção. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao CRA Play. Hoje, nós estamos em novembro, estamos aqui comemorando o Novembro Azul. Por isso, nós vamos falar sobre a saúde do homem. O Novembro Azul, a campanha Novembro Azul, que começou aqui no Brasil e hoje está em mais de 20 países, ela incentiva, trata exatamente dessa questão de incentivar a saúde do homem, né? A saúde do homem que às vezes fica um pouco em segundo lugar, em terceiro lugar, se não for puxado ali pela esposa, pela filha, o homem acaba não indo ao médico. Para isso serviu a campanha Novembro Azul. E para fazer este momento, eu recebo hoje o médico urologista, Dr. Davi Sucupira Cristino. Olá, tudo bem? Olá, Rodrigo. Tudo bom? Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Isso, nós que agradecemos, os profissionais de administração estão aqui lhe ouvindo e vamos agora abordar esse tema que é tão importante para a saúde de todos e especialmente para a saúde do homem. A gente volta já, fica aí. Olá, voltamos aqui com o tema Novembro Azul e a saúde do homem. Para isso nós estamos aqui com o Dr. Davi Sucupira Cristino, que é médico urologista. Dr. Davi, segundo o Instituto Nacional do Câncer, a cada 38 minutos, um homem morre no Brasil pelas complicações do câncer de próstata. Então essa campanha ela vem incentivar que o homem vá para os consultórios. Existe essa cultura? O homem tem receio de ir ao médico? O homem não cuida da saúde? Como é essa sua experiência com relação à saúde do homem? Isso, Rodrigo. Realmente a gente observa que muitos homens não têm esse hábito como as mulheres têm de ir ao médico de maneira rotineira, né? Muitos homens que a gente atende costumam ter sua primeira consulta aos 60, 70 anos, às vezes até 80 anos. A primeira consulta? A primeira consulta, nunca chegando a procurar realmente o atendimento médico, porque acha que não tem queixa nenhuma e não precisa realmente ir para o médico. Mas isso, na verdade, a gente sabe que é errado, porque o urologista, na maioria das vezes, é o único médico que o homem tem contato, né? Então, a gente acaba diagnosticando não só doenças da próstata, mas muitas vezes diabetes, pressão alta, alterações de colesterol, triglicerídeo, enfim. Então, assim, realmente esse tabu existe, principalmente naqueles homens bem mais idosos, né, que normalmente são do interior, não tem tanto acesso à informação, ou têm um conhecimento um pouco menor. Então, assim, a gente acaba que realmente percebe isso, mas que é algo que vem mudando, vem se adaptando. Cada vez mais os homens vêm procurando informação. A gente costuma atender homens até mais novos, achando que tem que começar o acompanhamento mais cedo, quando na verdade não tem tanta necessidade desse acompanhamento de ser tão mais jovem. Mas assim, a gente vê que realmente nos últimos anos os homens vêm tendo essa atenção maior, mas ainda existe sim um tabu, principalmente dos homens mais do interior, que não tem tanto acesso à informação, acham que realmente não tem tanta necessidade de ir ao médico, acabam protelando muito e infelizmente às vezes tem consequências piores, né?
Como a morte, essas doenças matam, Essas né? doenças matam, com certeza. O câncer de próstata, a gente tem realmente evidências de que o acompanhamento precoce, né, o diagnóstico precoce tem evidência de melhora no impacto da sobrevida de doença diagnosticada do câncer de próstata, não só de câncer de próstata, câncer de pênis, ou hiperplasia prostática benigna, que são outras doenças relacionadas à próstata também, que tem essa alteração na qualidade de vida do homem principalmente, né? Às vezes o homem realmente só procura isso quando tem uma alteração muito grave e acaba que algumas vezes já é muito tarde, né? Já é muito tarde. Ou é difícil a gente fazer um tratamento correto, né? Ou seja, assim como o câncer de mama, que mês passado em outubro fizemos a campanha do Outubro Rosa, também o câncer de próstata, quanto mais cedo for diagnosticado, melhor. Com certeza. Quanto mais ser diagnosticado, melhor. A gente vê que cerca de 25% dos homens chegam a falecer por conta do câncer de próstata e 20% deles chegam a ter um diagnóstico já em fase tardia do câncer de próstata. Então a gente vê que esse número pode ser reduzido, a gente pode ter um número de diagnóstico de câncer de próstata mais precoce, porque, como a gente vai até falar aqui, muitas vezes esse câncer de próstata não precisa ser tratado de maneira imediata. A gente pode protelar um pouco esse tratamento, pode fazer um acompanhamento, ou muitas vezes nem tem câncer de próstata, mas tem alguma outra doença que a gente pode fazer um tratamento para melhorar a qualidade de vida do paciente. Ou seja, é importante que o homem compareça ao consultório, faça o acompanhamento. Faça o acompanhamento com o urologista, peça os exames laboratoriais, se informe também, é muito importante isso. Tem muito homem que nem sabe como é o câncer de próstata, acha que só existe esse tipo de doença, que não existe outras doenças associadas. Então, assim, o homem também tem que se informar através desses meios de incentivo que a gente faz no Novembro Azul. Entendi. Se nós estivéssemos gravando no consultório do senhor, onde o senhor trabalha, teríamos com certeza algumas imagens ilustrativas para que as pessoas entendessem. O senhor pode tentar, de forma didática, explicar o que é o câncer de próstata, por que é que isso atinge tanto os homens e só atinge o homem? Explica para a classe dos administradores entenderem. Pronto, o câncer de próstata é uma doença exclusiva dos homens, né, porque aparece na próstata, que é um órgão exclusivo dos homens, que é um órgão que produz uma grande parte significativa do esperma, do sêmen, né, que facilita na reprodução. Então, o câncer de próstata é realmente o crescimento anômalo dessas glândulas da próstata, de uma maneira bem leiga, que acaba crescendo de uma maneira anômala e causando uma proliferação de células neoplásicas, né? Assim como todo tipo de câncer tem aquele crescimento anômalo, seja por fatores genéticos, fatores raciais ou fatores ambientais, muitas vezes acontecem também alguns tipos de câncer. E esse câncer de próstata acaba se proliferando e causando muitas vezes metástases, sintomas miccionais, que a gente vai conversar um pouco, ou alguns outros sintomas que acabam prejudicando na qualidade de vida do paciente e, eventualmente, se não for tratado, até a morte mesmo. Entendi. E o senhor, a urologia, ela tem um perfil, pelo menos aqui no Brasil, ela traça um perfil desse homem que tem mais condições de atrair, de contrair o câncer de próstata? Muita gente pergunta, né, o que é que causa mais o câncer de próstata, comer isso, comer aquilo. Muita gente acha que andar muito de moto, andar muito de bicicleta, muitos tabus, né, que a gente vê. Isso não existe. Isso não existe. Preste atenção, pode andar de bicicleta, pode montar a cavalo, isso não vai dar isso câncer. Isso não vai influenciar em nada em câncer de próstata, porque realmente a gente tem evidências de que são fatores de risco para câncer de próstata. É o fator familiar, né? Genético, principalmente parentesco de primeiro grau, pai, irmão, tio. E o fator de raça, pacientes de raça negra, cor negra, realmente tem um aspecto de uma maior propensão ao câncer de próstata. Aí talvez alguns fatores raciais também, genéticos relacionados a isso. E ultimamente tem se tocado muito no fator da obesidade, que a obesidade acaba sendo um fator de risco também para o câncer de próstata, muito pelo aumento de radicais livres, dificuldade de tratamento, de adesão ao tratamento também por conta da obesidade. Então, basicamente, esses são os 3 principais fatores de risco que a gente tem que ficar mais de olho no paciente que tem um maior risco de ter um câncer de próstata, né? A própria obesidade já é um mal que também o homem precisa combater. Né? Nessa época de Covid aqui a gente viu que realmente os pacientes mais obesos são aqueles que têm uma dificuldade de tratamento bem maior, né? Então a gente sempre tenta combater essa parte da obesidade, tentar fazer uma atividade física, uma dieta mais saudável, porque a obesidade é fator de risco não só para alguns tipos de câncer, mas para como várias outras doenças, infarto, AVC. Então, assim, é realmente uma comorbidade que a gente chama, né? Assim como pressão alta, diabetes, que a gente tem que combater e tentar melhorar para evitar os acontecimentos futuros. Né? Em relação a alimentos, doutor, algum tipo de alimento que é importante que o homem evite
Em relação ao câncer de próstata, não. A gente sempre tenta fazer uma alimentação um pouco mais saudável, né? Em relação a diminuir gorduras, frituras, de preferência tentar evitar comida com muito sal, né? Que, assim, um pouco mais na minha área de urologista, né? A gente vê muitos casos de pedra de rim, cálculos renais, que também tem relação com a alimentação. Então, assim, tentar evitar comidas com muito sal, muito sódio, né? Aquelas comidas muito condimentadas, né, que tem muito conservante, aquilo ali facilita muito a questão de formação de cálculo renal, refrigerante, tudo isso, e de uma maneira geral uma alimentação mais saudável possível para a gente tentar diminuir esse fator da obesidade que influencia tanto, né? O óbvio tradicional que todo mundo conhece, frutas, legumes, verduras, isso, bastante água, atividade física. Atividade física, de preferência muito suco de frutas cítricas que a gente fala, né, que são aquelas frutas laranja, limão, abacaxi, que dificulta realmente a formação de cálculos renais, e uma alimentação bem mais saudável, né? O senhor acredita, então, pela sua vivência na faculdade, vivência na residência, vivência nos consultórios, então o câncer de próstata, sim, ele mata, mas quanto mais cedo diagnosticado, como o senhor já disse, melhor. Qual é a idade que o jovem que está nos assistindo, qual é a idade que ele deve ir ao urologista pela primeira vez, caso ele não tenha nenhum fator genético, o pai, o avô, o irmão não teve nenhum problema com próstata. Então, qual é a idade que ele deve ir? Certo. Em relação à primeira consulta, isso é muito questionável, porque assim, depende muito de sintomas do paciente. Muitas vezes a primeira consulta é quando o paciente é mais jovem, tem alguma dificuldade de micção ou a própria fimose, alguma queixa assim, de DST. Realmente a primeira consulta não tem muita hora para acontecer. Mas aí, falando de prevenção para o câncer de próstata, a Sociedade Brasileira recomenda que homens a partir dos 50 anos comecem a fazer sua prevenção de maneira anual, caso não tenham nenhum fator de risco, são esses que eu comentei, né? Se não tiver um pai, nem irmão, nem fator de risco, nenhuma queixa. Nem a questão da raça negra, nem uma obesidade mais importante que acabe influenciando esse fator de risco de câncer de próstata. Caso tenha algum desses, a gente antecipa um pouco para os 45 anos, isso de maneira anual. E muitos pacientes perguntam, tem que fazer todos os anos mesmo, isso é um pouco chato e tudo, tem que fazer. Realmente tem que ser feito todos os anos, mas existem casos selecionados onde o paciente que não tem fator de risco, onde o PSA é persistentemente bem baixo, a gente pode tentar alternar de maneiras a cada 2 anos ou a cada 1 ano e meio, mas de orientação mesmo da sociedade realmente é o acompanhamento anual, principalmente com o PSA e com o exame do toque retal. Isso é outro fator que a gente vai comentar, porque o exame do toque, tanto quanto o PSA, eles são muito importantes, porque um complementa o outro. Só lhe interrompendo, o PSA é um exame que é feito pelo exame de sangue. É o exame do sangue, é o exame prostático específico da próstata, né? Um exame que só vai aparecer em quantidades significativas no homem. A mulher pode até ter, mas são quantidades bem significativas, que às vezes tem outros órgãos que produzem, mas de preferência no homem é que ele é mais significativo, né? Então o paciente vai ao consultório, faz o exame de sangue, o PSA já é um primeiro indicador. Isso, o PSA já é o primeiro indicador. A sociedade orienta a gente a fazer o acompanhamento anual, tanto com o exame do toque retal como o exame do PSA. E dependendo dos casos, esse exame de PSA pode ser repetido até menos de 1 ano, né? Pode ser repetido até 6 meses depois ou postergado um pouco mais, vai depender de cada caso. Exame de sangue normal. Exame de sangue normal, exame de sangue que a gente faz, que é o PSA. E obviamente quando o paciente vem, como eu cheguei a comentar, já é a primeira consulta que o paciente faz muitas vezes, então a gente acaba solicitando vários outros exames, aquele famoso check-up que a gente fala, né? Então exames de colesterol, glicose, ácido úrico, triglicerídeo, hemograma, exame de urina. Então todos esses exames acabam entrando no rol dessa prevenção do câncer de próstata, né? Não especificamente do câncer de próstata, mas como um grande check-up que a gente faz em relação a esses homens que às vezes nunca foram no médico, né? Por isso que o senhor falou, o primeiro contato muitas vezes é com o urologista. Ele vai lá e ele tem esse... Exatamente. Agora eu vou entrar nesse ponto, que é o grande fator, talvez o principal fator do Novembro Azul, que é o exame do toque. O senhor falou do PSA, o exame de sangue, e o exame de toque, né? Eu acho que a gente tem que realmente bater nessa questão e dizer o que é isso não é problema, isso não faz, o exame do toque não faz com que você seja menos homem, existe esse tabu, a campanha tem ajudado muito, tem salvo muitas vidas, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse exame,
para quebrar mesmo o tabu, tirar o medo dos homens. Né? Que isso não é machismo, isso é burrice. Com certeza. E realmente a gente vê que, ultimamente, com essas campanhas de Novembro Azul, a conscientização, o acesso à informação hoje está muito mais fácil, né? Então a gente vê que realmente esse tabu tem diminuído um pouco. A gente vê ainda homens que têm um pouco de receio de fazer o exame do toque, ou muitos que às vezes nem querem fazer, vão para o consultório, querem fazer só o PSA, não quer fazer o exame de toque. A gente entende, tem que respeitar, mas assim, a gente tem que orientar que realmente só o PSA não é um fator que a gente consegue diagnosticar 100% dos casos de câncer de próstata. O exame do toque é um exame complementar que tem que ser feito o acompanhamento junto com o câncer de próstata, junto com o exame do PSA também. Então, assim, realmente hoje em dia o acesso, como eu falei, essa informação é mais fácil e esse tabu vem diminuindo a cada dia mais, mas a gente sempre tem que conscientizar que o homem tem que ir ao urologista, conversar com o seu médico e se informar sobre essas questões da prevenção do câncer de próstata, tanto o exame do toque como o exame do PSA. Que, de novo, como eu disse, não deixa ninguém menos homem. Não deixa ninguém menos homem, não deixa ninguém broxa, como muita gente pensa. Mito, tabu. Tudo mito, tudo tabu. É um exame, do mesmo jeito que a mulher faz todos os anos o exame de prevenção de mama, de câncer de colo de útero, o homem também faz o exame do toque e é um exame completamente normal, sem problema nenhum. Eu entendi. Então, assim, o senhor tem essa visão da questão da experiência nos consultórios. O homem, quando chega lá, ele geralmente, quero até perguntar se o senhor comprova isso, confirma isso, ele geralmente é levado pela esposa ou pela filha? Pela filha. Né? Então, realmente, a gente vê muito paciente indo, como eu falei, quando já está sentindo algum sintoma, não de câncer de próstata, né? Porque realmente o câncer de próstata é uma doença, na maioria das vezes, muito silenciosa. Ela só vai causar sintomas quando ela já está num estágio mais avançado. E isso é um dos fatores que a gente preza pela prevenção. Então, às vezes, ele chega com outros sintomas relacionados e acaba tendo que fazer o exame do toque, o exame do PSA. Então, às vezes, é levado pela esposa, pelos filhos, pelos irmãos, ou então o paciente, às vezes, acaba chegando porque a família mesmo faz uma pressão externa e ele acaba tendo que ir para fazer a prevenção. Mas a gente já observa que esse tabu vem cada vez mais sendo quebrado, né? Sendo o homem cada vez mais tem ido de maneira espontânea ao consultório do urologista. E tem também outro fator que eu quero trazer aqui para o senhor sobre o câncer de pênis. Isso. Né? O câncer de pênis ele tem matado também homens, né? E se não matam, queria que o senhor falasse para até tocar, até meter medo mesmo, para conscientizar pelo medo. O que é que acontece com o câncer de pênis? A campanha do Novembro Azul também tem a participação da conscientização do câncer de pênis, né? Aqui no Brasil, realmente, o câncer de pênis tem um histórico de epidemiologia bem significativa, principalmente nos estados do Ceará, Maranhão e Bahia, né? Ou seja, o cearense tem é mais propenso. Mais propenso, não pela questão genética, mas pela questão de falta de informação mesmo. Porque o principal fator de risco de câncer de pênis é realmente a falta de higiene. Muita gente não sabe, mas pacientes que, por exemplo, têm fimose ou têm alguma DST que acaba não procurando o senhor falou DST, que é uma doença sexualmente transmissível. Isso. Acaba procurando o urologista e quando vai ver já está com um nódulo, um caroço no pênis, que já tem que fazer uma amputação de pênis muitas vezes, ou uma cirurgia muitas vezes mutilante, que realmente acaba abalando muito o psicológico do homem, né? E muito por esse Isso aí sim é mais problemático, né? Isso sim. Uma amputação de pênis. Muitas vezes por câncer de pênis, ou uma doença que às vezes o homem deixa progredir, porque, como eu falei, não vai para o médico, não tem esse costume, acaba ainda quando tem 70, 80 anos, nunca fez uma higienização adequada, nunca notou se tem realmente uma fimose, uma dificuldade de exposição da glande, que a gente fala, né, que é um dos fatores de risco quando o homem não consegue fazer a limpeza da região da glande, ou alguma DST que ele nunca tratou e deixou lá e acaba aumentando, criando um caroço, um nódulo, levando para o câncer de pênis, e muitas vezes tem que fazer essa amputação de pênis, uma cirurgia bem mutilante. Então, assim, o Novembro Azul também conscientiza essa parte do câncer de pênis, que o homem tem que fazer a higienização, a limpeza local, a fimose, né, que muita gente só acaba dando importância a isso quando é criança, né, dos bebês e tudo, mas tem muitos idosos, muitos homens adultos que nunca fizeram a cirurgia de fimose e acaba tendo um maior risco de ter câncer de pênis no futuro, porque eles exatamente não fazem a limpeza adequada, a higienização adequada do órgão sexual masculino. Então, ainda é um tabu que muitas vezes a gente vê, principalmente pacientes do interior do Ceará, não tem muito acesso à informação, não tem tanto essa cultura de ter a informação de prevenção de câncer, né, de higienização masculina,
e acaba tendo essa facilidade de ter esse câncer de pênis. E tem a questão também, como o senhor fala aí, do interior do Ceará, mas o acesso à informação está cada vez mais sendo ampliado, né? E assim, eu vejo também um trabalho nas prefeituras, não só do Ceará, mas de todo o país, de que as prefeituras chegam nesse período de Outubro Rosa, campanha para levar as mulheres, Novembro Azul, também democratizando, ampliando a consulta da população com o médico urologista. E o senhor fala dessas doenças, elas são cortadas, poderiam ser cortadas, minimizadas ou evitadas Sim. com a prevenção. Ou seja, a ida ao consultório. Exatamente, a prevenção é exatamente isso, né? A gente tentar diagnosticar antes da doença causar um sintoma irreversível ou ter algum sintoma que a gente não possa minimizar melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Então, assim, a gente tentar agir antes da doença aparecer ou antes da doença se proliferar, né? Exatamente em relação ao câncer de pênis, a gente tentar conscientizar essa questão da higienização, da ida ao médico, da busca de informação. Muitas vezes o paciente tem um nódulo, tem um caroço no pênis, mas deixa para lá, passa anos e anos e anos e não se informa, não vai ao médico. O homem, como a gente falou, é diferente da mulher, não tem tanta essa busca ativa de ir ao médico, o urologista, por vergonha, por tabu, por achar que é besteira. Então isso a gente ou achar que é fortão, não estou sentindo nada. Não está sentindo nada, não vai causar problema, aquilo vai desaparecer. Então a gente tem que tirar esse tabu e tem que mostrar ao homem que realmente ele tem que ir procurar informação, tem que procurar o médico, tem que se cuidar, porque muitas vezes no futuro pode não ter mais jeito, como a gente fala. A conta chega, né? A conta chega. E muitas vezes tem cirurgias mutilantes ou tem perda na qualidade de vida do homem, ou muitas vezes até uma morte mesmo, né? Por essas doenças. E que tudo isso pode ser evitado, até porque o senhor falou de que a ida nem sempre pode não ter nenhum problema de câncer de pênis, nem câncer de próstata, mas vai visualizar um contexto geral, um cenário de saúde do homem. O senhor falou aí da obesidade, diabetes, ácido úrico e outras coisas que vão ser analisadas. Ou seja, por isso que o Novembro Azul incentiva a saúde do homem. Eu queria aproveitar e falar também, doutor, sobre a questão outra área de atuação do urologista, que o pessoal fica muito focado nisso, com a questão do câncer de próstata, câncer de pênis, mas o cuidado com os rins, né? Sim. Isso é que atinge todas as idades, homens, mulheres. Homens, mulheres, aquilo que a gente falou. A dieta é um fator muito importante, muitos pacientes têm cálculos renais e muitas vezes a gente não precisa operar, precisa apenas fazer um acompanhamento e uma orientação dietética, né? Dieta com pouco sal, muita verdura, muita fruta, de preferência muito suco de laranja, suco de limão, frutas cítricas, né? Evitar comida muito gordurosa. Então, assim, o tratamento dietético, a gente vive num estado muito quente, né? Então, muitas vezes a gente acaba negligenciando a ingesta de líquido, de água, né? Então, sempre andar com sua garrafinha, tentar beber bastante água, tentar sempre se hidratar, porque realmente tem uma facilidade naqueles pacientes que bebem pouca água. A gente vê isso de maneira corriqueira, principalmente aqueles que têm baixa ingesta hídrica, são aqueles que têm maiores chances de ter cálculos renais, né? Que a gente observa isso. Ou seja, o trivial, beber água mesmo. Existe uma quantidade? Qual é a quantidade de líquido? Em média, 2 a 2,5 litros de água por dia. Água. A água por dia. O suco não está contabilizado aí? De certa forma, sim, mas a gente orienta mais água, porque muitas vezes nem o suco a pessoa tem o hábito de ingerir. Então, assim, a gente orienta sempre estar com aquela garrafinha d'água, bebendo água o tempo todo, sempre procurando não só beber água quando está com muita sede. Idosos têm muita dificuldade de beber água, a gente sabe disso. E não só pedras nos rins também, às vezes quadros de constipação também são causados por falta de ingesta de líquido. Então a gente sempre orienta isso, principalmente pacientes idosos que já têm essa dificuldade de estar ingerindo líquido. Essa questão dos rins aí, o senhor está falando para o homem e para a mulher? Para o homem, para mulheres, jovens, idosos, adultos, todo mundo está incluso nessa parte. Eu vou voltar também agora para a saúde do homem, algo inerente, que é óbvio que o Novembro Azul não trata disso, mas pode ser uma queixa de muitos homens na questão da disfunção sexual, né? Ejaculação precoce, impotência, isso às vezes tem desagradado alguns homens, né? E ele às vezes não sabe como recorrer a isso. Então no urologista tem como ajudar. Sim, tem como ajudar. Muitas vezes a gente vê que o homem chega com essa queixa, né, de impotência, de disfunção erétil, ejaculação precoce. Muitas vezes o homem procura por conta disso e tem como a gente ajudar. Normalmente o acompanhamento psicológico, que a grande maioria dessas doenças de ejaculação precoce, disfunção erétil, são muito relacionadas a um fator psicológico também. Emocional. Então, emocional, alguma
queixa do trabalho, mesmo do dia a dia, a correria, cansaço, atividade física também ajuda muito, obesidade também dificulta muito essa questão da disfunção erétil, né? Então a gente sempre orienta a questão de atividade física, tentar melhorar o lado emocional, o lado psicológico que também vai ajudar. Claro que tem fatores orgânicos também que também influenciam nisso, por exemplo, diabetes. Sim. Muita gente não sabe, mas do mesmo jeito que a diabetes, entre aspas, entope os vasos do coração, da perna, causa infarto, AVC, perda de membros, das pernas, dos dedos, ela também entope os vasos do pênis. Então, acaba os pacientes diabéticos tendo uma maior facilidade a ter disfunção erétil. Então, controlar os fatores secundários, diabetes, pressão alta, obesidade, tudo isso vai facilitar em quadros de disfunção erétil, né? Ou seja, a gente circulou vários fatores, vários males de saúde, e o senhor cita a obesidade, diabetes, ou seja, a importância de ir ao médico. Qualidade de vida, a atividade física, isso, né? Alimentação. A própria qualidade de vida está no próprio bem-estar do paciente, naquilo que ele faz, né? A sua própria dieta, sua atividade física. Muitas vezes o próprio paciente com atitudes próprias pode ele mesmo melhorar a sua qualidade de vida. Muitas vezes a gente não sabe, mas uma simples dieta balanceada, atividade física, controle regular e prevenção e acompanhamento anual com o médico, tudo isso aí são fatores bem baratos, né, que a gente consegue dizer assim, não requer um tratamento muito caro, muito complexo e que evitam doenças piores no futuro, né? Entendi. Pois é isso, doutor. Estou bem satisfeito. Acho que a nossa audiência também teve muitas informações, ajudando a quebrar o tabu. Mostre para o seu pai, mostre para o seu irmão, mostre para o seu filho, né? Eu queria deixar agora para o final suas considerações finais, sua mensagem para a categoria da administração. Obrigado, Rodrigo. Agradeço o seu convite, ao convite do Sistema CRA, CFA, na pessoa do presidente Leonardo. Queria dizer que eu tenho realmente um sangue na família de administrador. Meu pai é administrador, participa aqui do conselho, e a gente vem sempre tentando ajudar com essas palestras de informação, seja no Novembro Azul, seja em qualquer outra data especial, para a gente tentar ajudar a população. Nós te agradecemos e, para não deixar bem claro, Dr. Davi Sucupira Cristino, esse sobrenome é familiar a todos, é conhecido como o homem que respira CRA 24 horas por dia, tem feito muita contribuição para a administração e agora deixa um filho fazendo muita contribuição para a saúde do homem. Pois é isso, doutor, então, muitíssimo obrigado mais uma vez. E você, continue conosco, sempre acompanhando as nossas ações através do CRA Play. Muito obrigado.